Deus é bom, maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado e exaltado no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Hoje, dando continuidade ao livro de João, irmãos, eu queria falar a respeito de João 17. Isso, João capítulo 17. Essa semana a gente acaba o livro de João. Aí nós vamos fazer uma provinha, irmão. Quem passar vai pro céu, quem não passar... João viu milhares e milhares de anos. Pastor João, saudade sua, pastor, a gente Tomar um café junto? comer uma picanha, uma feijoada. Glória, a feijoadinha. Ela tá, eu falei pra quando ela chegar. É. Ela é pra Minas, né? Não, ela tá aqui em São Paulo. Tá. Amém. Vamos. E diz assim, fala, Senhor, você tá vendo? Aqui, irmão. Imagina, filho. Tem lugar aí? Você vai gravar, pastor? Amém. Amém. Glória a Deus. Você vai gravar? Tá gravando. Você quer gravar? Não, só tô perguntando. É para depois colocar no YouTube, né, que dá sequência já dá. Aleluia, Jesus. João 17 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes nesse mundo. Eram teus, mas tu me confiastes a eles, e eles têm guardado a tua palavra. E eu queria dar uma paradinha aqui, até o versículo de número 6, né? Aqui Jesus Cristo já está, como já está acabando o livro de João, Jesus Cristo já está colocando os pontos finais nos relacionamentos que ele tinha. E o mais interessante desse capítulo 17 todo, ontem de madrugada eu estava lendo e relendo e dando uma falada com Deus a esse respeito, é só uma oração que Jesus Cristo faz. É só um momento de intimidade dele com Deus. E aí eu fiquei pensando, mas por que ele deixou essa intimidade dele com Deus para que a gente prestasse atenção? Para que serve de nós uma oração que veio de Deus para Deus. E aí Deus falou, o Espírito falou muito forte ao meu coração, que ele falou, nós precisamos, todas as orações que Jesus Cristo deixou na palavra dele, ela serve de exemplo para nós pegarmos e colocarmos em prática. Então, todas as orações, elas têm algum formato específico. E aí eu fiquei fuçando o formato desta oração. E primeiro, o que ele faz? Ele engrandece o nome de Deus. Até aqui que nós lemos foi o quê? Engrandecendo o nome de Deus. Olha lá, que ele fala o quê? Para que o teu filho te glorifique a ti. A vida eterna é essa, que conheçam o único Deus verdadeiro, a quem o Senhor enviaste. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aqui ele quer deixar com exemplo que ele estava engrandecendo o nome de Deus e ao mesmo tempo ele estava falando, Pai, eu fiz tudo o que o Senhor falou para mim fazer. Até aqui vai se consumar porque tudo o que o Senhor falou para mim fazer, eu não fugi de nada do que o Senhor mandou eu fazer. Aí trazendo hoje para os nossos dias, será que a gente não foge das coisas que Deus tem mandado a gente fazer? Então, por isso que ainda o mundo não acabou, irmão. Porque a gente tem fugido muito do nosso chamado, do nosso ministério. Ah, pastor, mas eu não tenho ministério. Quem tem ministério é o senhor. Não. Todos nós temos um ministério. Todos nós. Ontem eu ouvi uma entrevista com o maçom
que eu fiquei com vergonha. Que o rapaz falando entrevistando um cristão, entrevistando um maçom, por que vocês são tão prósperos? Ele falou, não é que nós somos prósperos, nós somos bons cidadãos. A gente prospera quem quer prosperar. Quem não quiser prosperar, que nem ele falou, tem dois empregados. Um trabalha bem, e os dois trabalham bem, só que na hora do intervalo, aquele que trabalha bem, ele busca mais conhecimento. Ele busca mais isso, mais aquilo. E aquele que também trabalha bem, ele só fica no WhatsApp, ele fica só tentando achar entretenimento para ele ter na hora do almoço. Surgiu uma vaga para a empresa subir alguém de posição. Quem que ele vai colocar de posição? Aquele que procura mais. Agora ele falou, os cristãos, ele fala, aquele que procura mais, não. O cristão vai falar, aquele que tem mais amizade comigo. Aquele que é meu amigo, porque eu não quero desapontar ele. Aí eu acabo catando, se ele é meu amigo, eu vou promovê-lo. E aí tá errado. Por quê? Porque se você promove uma pessoa que não está pronta para um trabalho maior, ela vai o quê? Ela não vai prosperar. Ela vai se afundar mais ainda. Por quê? Imagina nós aqui, irmãos. Se a gente ganhasse um emprego hoje de 8 mil reais cada um. 8 mil. Apareceu uma vaga, 8 mil. Aí todo mundo... a gente recebe. Mas será que a gente está pronto para ter 8 mil reais para administrar? Eu lembro da época do Brasil, os meninos aqui da rua. Teve uma vez que a loteria, sei lá, acho que era final de ano, acumulou bastante. Ele falou, pastor, eu vou jogar e vou ganhar, vou reformar a igreja toda, porque não sei quantos milhões. Eu falei, filho, você não vai conseguir gastar 1.000 reais. Você vai comprar tudo em cachaça, tudo em droga, você vai morrer de overdose e o dinheiro vai ficar tudo no governo. Porque nós não estamos preparados para receber todas as bênçãos do Senhor. E aqui Jesus Cristo, ele fala exatamente isso. Ele fala, Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Tudo. E a gente, será que a gente está preparado? Se Jesus descesse aqui hoje e falar, e aí, vocês fizeram tudo que eu mandei? Quem fez vai pro céu. Agora quem não fez, e agora, hein? Vai ficar para a segunda chamada. Meu Deus do céu, acabava com o final de semana todo mundo. Deus, poxa, sacanagem. Olha, o outro subiu e eu não subi. Tava com raiva dele, ele subiu, e eu fiquei com raiva, poxa, Deus, o senhor viu o que ele fez, Deus? O senhor viu o que ele fez? Como se Deus não visse tudo, né? O que eu acho aqui interessante nesses versículos é o versículo 3, que Jesus fala assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui nós falando que não é a quantidade de vida eterna, porque ele fala assim, a vida eterna você vai ter ou no céu ou no inferno. Não é? E então o que vai acontecer? O que Jesus está falando aqui, que é o conhecimento. É a vida eterna é o seu conhecimento de Deus. É o relacionamento íntimo que a gente tem com Deus. Né? Por isso que a gente tem que procurar isso. Procurar ter uma intimidade com Deus, procurar sempre estar aprendendo com o Espírito Santo, né? Porque ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar, a gente já viu isso nos outros capítulos. Então, isso é muito interessante. A vida eterna é esta, ele fala, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Amém? Eu tinha um pastor que ele falava que a gente tem a vida eterna ou no céu ou no inferno. A diferença é que para o céu a gente precisa acreditar. Agora para o inferno a gente vai sem acreditar mesmo. Amém. Vai de qualquer jeito. E aí do 7 em diante diz assim, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles o receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. E por eles é que eu te rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não sou mais desse mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um. Assim como nós, olha aqui eu quero só parar mais um pouquinho, irmão, que o livro de João, ele acentua demais a unidade. E João é o quê? É o discípulo amoroso, né? Como ele se denomina. E se você for ler
todos os capítulos ele fala sobre a unidade. Porque o que vai manter-nos unidos é o amor, irmãos. É o amor. Ah, mas eu não gosto do jeito que ele se veste, eu não gosto do jeito que ele se fala, não gosto da barba, não gosto do cabelo, não gosto porque tem muito cabelo, outro tem pouco cabelo, um fala muito, outro fala menos. O amor nos mantém unidos. A igreja cristã é a única, eu acredito muito nisso e eu invisto toda a minha vida nisso, que Deus ama a diversidade. O que é diversidade? Nós pensamos de formas diferentes, aqui na mesa nós temos 20 pessoas, cada um pensa de uma forma. O que nos uniu aqui hoje? Jesus. Então, e a palavra, ou Deus, e a palavra de Deus fala que Deus, ele é o quê? Amor. Deus é amor. Então, o que nos une é o amor. E o amor, ele não existe se não tiver perdão, se não tiver reconciliamento, se não tiver uma mão estendida. O amor, ele se é formado dessa forma, irmãos. Então, a unidade, ela sempre vem baseada no amor. Mas vamos lá mais um bocadinho. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, no nome que me deste, e protegia-os, cada um deles, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti e falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em ti. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não o sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade e na tua palavra, e tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles é que eu também santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Pronto, agora começa uma outra fase. Essa segunda parte da oração que Jesus fez para mais os apóstolos que estavam com ele. Quando ele fala, olha, eu consegui falar, todo mundo entendeu, só o filho da perdição que não. E é interessante porque ele fala que o filho da perdição não entendeu, porque até o último instante Jesus quis perdoar Judas, irmãos. Por quê? Porque quando ele está na ceia, ele fala o quê? Ai daquele porque eu fui entregue. Vai ser pior do que aquele que matou, aquele que me matou, porque aquele que matou não vai nem saber que matou. Mas aquele que eu fui entregue, ele sabe porque eu fui entregue. Então Jesus queria tirar todo instante ele do inferno, mas ele não queria sair do inferno. E aí ele fala aquele verso que eu gosto de falar das orações, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque às vezes nós queremos fugir desse mundo, irmãos, porque as coisas não são boas desse mundo. Mas por que não são boas? Porque nós não somos desse mundo. Que nem quando eu fui lá para visitar os meus filhos no Canadá. Lá é bom? É bom, no começo é muito bom. Mas depois as pessoas começam a estranhar a gente, porque nós não somos daquela terra. O nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de comer, o nosso jeito de falar, aí a gente começa a ser tirado de lado por eles, porque nós não pertencemos àquela localidade. Agora imagina o céu e a terra, irmãos. Nós nos vestimos de forma diferente, nós falamos de forma diferente. A gente acorda 8 horas da manhã do sábado para ficar aqui ouvindo a palavra, tomando café. Não, é diferente, irmão. Você está no mundo, o que você acorda? Num dia que você pode dormir até mais tarde, você acorda mais cedo para vir orar? Não. A gente acorda mais cedo para ir para um forró, para uma festa. Ou nem dorme, né? Nem dorme, fica virado já, né? A gente fica virado e aí no dia... E se a gente tiver que trabalhar, a gente vai trabalhar. Não, porque eu tenho meus compromissos. Agora com Deus, irmãos, com Deus, se a gente está com uma preguicinha ou a gente abre a janela chovendo, sábado que vem tem de novo, sábado que vem eu vou. O pastor não vai nem perceber que eu não estou. O pastor pode não perceber, mas aquele que te criou e te formou e que clamou para que você seja liberto do mal, aquele vai perceber que você não veio. E a questão não é tão vir, a questão é sacrificial para fazer para Jesus alguma coisa que ele mereça ser feito, irmãos. Ele merece ser conhecido, que nem minha esposa falou. Ele merece que a gente tenha tempo com ele. Mas vamos lá, porque agora começa a terceira parte. Vou ler tudo.
Vou ler, eu sei se vocês muito não leram, né? O 17. Eu só vou parar quando crescer o cabelo do pastor João. gente. Não, é isso, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da palavra. Nós. É Exatamente. Nós. A fim de que todos sejam... Como está na sua... Irmãos, olha de novo. A fim de que todos sejam... Ele queria que os discípulos fossem um. Agora ele aumentou o leque. Ele falou, olha, além dos discípulos serem um, eu quero que todo aquele que leu a palavra e creu também seja um com os discípulos e comigo. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em vós, para que o mundo creia que me enviastes. Irmãos, só mais uma coisa parada aqui. Eu sei que estou parando muito, mas é necessário a gente acentuar. Vocês acreditam na Trindade? Amém. Que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo? Sim, glória a Deus. Ele pede que nós sejamos um com Jesus, como ele faz parte da Trindade. É o glória, hein? Isso, você percebeu como é forte isso? Profundidade, né? Ele falou, a gente tenta distinguir a Trindade. O ser humano, e eu sei disso porque eu sou pastor, desde que eu estou estudando a palavra de Deus, o ser humano tenta falar como é a Trindade. A Trindade é como a água gasosa, água líquida igual água sólida. Aí ele falou, não é, porque a gente sente os três da mesma forma. Então não é. Então é como, a gente vai colocando, é como ovo. Não é. É como isso, não é. Nada se compara à Trindade de Deus. Você não tem um exemplo, ou você acredita ou você não acredita. E se todos nós acreditamos, Deus ele quer ter essa união que ele tem com a Trindade conosco, irmãos. Amém, glória a Deus. Olha, presta atenção, eu não estou falando para a gente fazer parte da Trindade não, né? Porque tem mais heresias aí que falam, então nós somos a quarta parte da Trindade. Não, Deus quer que nós fiquemos a unidade junto com Jesus Cristo, como ele é na unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Deus. Isso é muito forte, irmãos. E isso a gente tem que prestar atenção. Toda vez que a gente briga com o nosso irmão, toda vez que o meu irmão me ofende, fala, nossa, eu não posso quebrar a Trindade. Eu não posso quebrar a minha união com Jesus por causa de uma brincadeira, ou por causa de uma discussão, ou por causa de uma palavra ríspida, ou por causa da roupa do meu irmão, ou por causa da cor da pele da minha irmã. Eu já vi isso tanto, irmão. Isso é tão... me embrulha até o estômago. E tem até podcast falando disso, né? A importância da mulher negra no Evangelho. Puxa! A importância da mulher no Evangelho. A importância do homem branco no Evangelho. Não, a importância do homem no Evangelho. A gente precisa parar com isso. É a mesma coisa falar a importância do japonês no Evangelho. Não faz. Mas vamos lá mais um bocadinho. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. De novo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o seu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Ele finaliza essa oração falando de nós, falando de todo aquele. Olha como é a nossa vida espiritual, né? Nós nascemos com os nossos pais, nosso pai e nossa mãe. Aí a gente só tem um núcleo familiar. Aí conhecemos Jesus e nós vamos na igreja, e o nosso núcleo familiar parece que vai crescendo. Eu conheço pessoas aqui que parece minha família. Parece meu tio, parece minha tia, parece meu sobrinho, parece meu neto. A gente sempre tem uns que parecem, né, com a nossa família. Então já cresceu. E aí Jesus Cristo fala por quê? Para a gente crescer além disso. Por quê? Porque nós vamos falar do nosso amor para com os outros. E isso vai se esparramando e se espalhando e se espalhando e se espalhando. E é como Jesus Cristo começou com o relacionamento dele com Deus.
depois o relacionamento dele com os 12, e depois dos 12, aí vem o quê? Aí vem a multidão. Pode falar. O que chamou a atenção aqui foi que é só assim o mundo só vai saber que Jesus está entre nós se nós viver assim. Né? Isso. É a maior estratégia de evangelização, né? Exato. Isso é. E é por isso que o inimigo ele trabalha tanto contra a unidade da igreja. Isso. Se unir já era. Já era. Entendeu? Já Onde era. tem um grupo com pessoas com propósito de amar, servir a Deus e viver este amor, ele vai trabalhar contra esse grupo. E o que incomoda o diabo não é o crescimento da igreja, é o crescimento do conhecimento cristão. Quando a gente começa a falar do conhecimento cristão, e conhecimento, a igreja começa a ficar uma igreja forte, não porque está cheia de gente, mas porque está gente cheia de crente. Aí o diabo fica furioso. Amém. Aí ele dá tiro. E o senhor, quando iniciou a fala, iniciou falando de uma seita secreta, que é a maçonaria. Isso. E qualquer pessoa que estuda minimamente escatologia entende que as seitas secretas são unidas. E por isso são tão fortes. Então, a estratégia um pouco do inimigo é dividir para enfraquecer. Isso. Isso é muito presente dentro das igrejas. Isso. Divisão. Muito. Então, a divisão traz a fraqueza. Muito. Que nem você, do centro, vamos colocar até centro espírita. Você vê um centro espírita brigando contra o centro espírita? Não. É muito difícil. Agora as igrejas, irmãos, nossa, se a gente sentar numa mesa com alguém que não tem a mesma crença que nós, qual que é a nossa atitude? Falar que a nossa é melhor do que a dele. E não é isso. Não é isso. Cada um tem sua fé. Exatamente. A fé cada um Deus deu para, né, exatamente. Um. A gente temos que ser, temos que ser não coniventes, mas temos que ser amorosos com as pessoas. Porque é difícil eu ir na praça lá e falar para eles: vocês não passam, vocês vão tudo pro inferno. É mentira? Não, não é mentira. Mas se eu falar isso, eles vão falar: e lá vem o pastor do inferno, olha lá. Aquele pastor que eu falo mandar todo mundo pro inferno. Como que Jesus ele relacionava aqui? Você já viu Jesus mandar alguém pro inferno? Não, Jesus sempre tirava a gente do inferno. Jesus veio para salvar, não veio para condenar. Né? Isso, e aí no final eu até anotei algumas coisas para nós crescermos na nossa piedade. Primeira, nós não podemos julgar as coisas espirituais através dos padrões espirituais e não por aparência. Aparência é uma coisa, padrão espiritual é outra. Às vezes a gente pode ver uma pessoa bem vestida, maravilhosa, olha que pessoa linda, nossa, aquela é cristã. Aí você vai ver, ela tá trabalhando de segurança da boate. Meu Deus. É o mesmo terno que vai na igreja. Isso, mas você vê como a gente julga. E não podemos, porque aí vem aquele morador de rua de chinelo, bermuda furada, e de repente ele sobe no púlpito e vomita tudo aquilo que Deus está falando com ele. Eu lembro do Romário aqui, o Romário entrava na igreja, e a gente estava no culto, aí ele entrava na igreja todo se descalço, de bermuda, às vezes sem camiseta, com camiseta, mas ele se ajoelhava no púlpito ali, eu não sei quantos de vocês lembram disso, ele se jogava no chão, e eu lá pregando, e todo mundo, o pastor vai parar, não vou parar nada, porque é ele e Deus, eu não sei o relacionamento dele com Deus. E aí o que ele fazia? Irmãos, ele chorava, ele pedia perdão, às vezes ele pedia para Deus tirar ele daqui porque ele não estava aguentando mais. Era um momento dele com Deus. E se a gente tivesse uma pessoa mais ríspida, falando, o bêbado lá, ei, o bêbado vai estragar o culto, vai estragar o culto. Da igreja. Tira da igreja, que igreja não é lugar de bêbado. Lógico que igreja é lugar de bêbado. Igreja é lugar de pecador, irmãos. Igreja é lugar de mentiroso, igreja é lugar de safado, igreja é lugar de sem vergonha. É igreja para doente. Ninguém vai irmãos, às vezes a gente está na igreja porque nós precisamos de cura. Todos nós, né? E se todos nós precisamos de cura, quem sou eu que... Isso, e tem um médico na igreja, que é Jesus Cristo. Aí o pastor é o quê? O pastor é só enfermeiro. E aí quando a gente indica a enfermagem, então, vai falar com o médico Jesus. Eu vim aqui para você resolver meu problema, você não quer resolver? É lógico, eu não tenho capacidade para resolver. Porque quem resolve é Jesus. Mas você não perdoa os meus pecados? Não, eu não perdoo. Quem perdoa é Deus. Eu só estou falando para você que é Ele que perdoa. E as pessoas ficam com raiva da gente. Que a gente não toma uma atitude, que a gente não faz nada. Mas quem faz é Deus. A gente está aqui só o quê? Para indicar o caminho do amor. Outra coisa aqui, rapidinho.
Exalte Jesus em tudo, irmãos. Reconheça o amor de Deus em todas as nossas atitudes e em todas elas. Reconheça que Deus tem um plano e um propósito. E às vezes não só nas atitudes que você está passando, as atitudes que os outros têm com você. Teve uma moça que nós falamos com ela esses dias, ela falou, na quinta-feira eu não queria mais vir na igreja. Não vou mais. Aí parou, pensou, aí falou, então tá bom, eu vou. Por quê? Porque as atitudes que os outros estão tendo com a gente é para o nosso crescimento. Por mais ríspido e por mais duro que seja, é para o nosso crescimento. Pena que todos não entendem isso. E tem que entender, pastor, não é? Quando nós temos criança pequena, a Mili tem o pequenininho aqui, só tá ele hoje, tá o pequenininho. Só ele. Quando ela fala, ele tá comendo muito e ela vê que vai fazer mal, para de comer. Poxa, mas tá tão gostoso. Tá, mas vai ficar feia a coisa se você comer. Aí ele para. Ele não entendeu muito porque ele parou, porque ele quer, que nem eu quero comer doce até desmaiar. Mas aí a Célia fala, para de comer. Eu falo, eu tenho que parar. Por que eu tenho que parar? Porque alguém tá vendo uma coisa que eu não estou enxergando. Eu nem começo a comer, mas já vou passo. E às vezes não, o pastor da igreja, ele tá aqui para isso. Para quê? Para falar para vocês, para às vezes as pessoas pararem de comer. Às vezes as pessoas pararem de murmurar, às vezes as pessoas pararem de reclamar. Eu marquei uma coisa no celular essa semana, eu nem sei para onde eu estava indo. Você sabe o que é a murmuração? É pecado contra Deus. Né? A murmuração é a oração, a intercessão do diabo. Quando você murmura e quando você reclama, você está intercedendo para o diabo agir ao seu favor. Dá força para ele. Exatamente. Como é isso, pastor? A Célia não deixou eu comer doce. Deus, tá louco, viu? A Célia não deixa eu comer doce. Olha a interferência. A Célia falou para mim parar de comer doce pro meu bem. Agora eu já tô indo contra a vontade dela pro meu bem, contra a vontade de Deus. A Célia é a santarrona. Tem que ficar só, tá santa. Você viu? É uma intercessão pro diabo vir no meio do seu problema. E quantas vezes nós falamos isso contra o nosso próprio irmão? Vixe. Né? Então, assim, a gente precisa pedir para Deus a sabedoria, né? E a palavra de Deus fala que a sabedoria ela vem pelo temor. Se você temer a Deus, você vai ouvir o que ele está falando. Olha, não faça isso contra o seu irmão. Aí às vezes você tem até vontade de fazer, mas como você teme a Deus, você não vai fazer. Então, já é um princípio da sabedoria. Então, nós precisamos pensar nisso todas as vezes. A gente for falar mal, a gente for reclamar, murmurar. Tem estudos aí que falam que a murmuração, a reclamação prejudica o nosso cérebro. Isso já é um estudo científico. Isso que Deus já fala para nós. Olha quantos séculos que o Senhor fala para nós que não murmures, não reclames. Aí agora a ciência vem comprovar o quê? Que isso prejudica toda a nossa mente, todo o nosso cérebro, né? Ela prejudica. Entendeu? Eu estava até lendo. Se você ficar uma tarde só reclamando, é como se você tivesse descarregado um caminhão de cimento. Nossa. No final do dia. Reclamar duas vezes. Né? Que as plantas que recebem só palavras boas, elas dão frutos, flores. E as que recebem palavras ruins, que no caso é a vibração, né? Que às vezes de murmurar ali com aquelas plantas, elas morrem. Isso mesmo. Chão. Por isso que eu falo com as minhas plantas. Meu Deus do céu. E outra coisa, sua filha, para finalizar, irmãos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que praticar isso que Deus tem colocado na nossa vida. Ele deixou essa oração para nós praticarmos a oração. Até quando ele estava no fim da vida, ele ia morrer, ele ia ser crucificado, e aí ele orou. Por que ele orou? Mesmo se as coisas estiverem muito ruins nas nossas vidas, nós temos que colocar e levar tudo a Deus em oração. Amém. Tudo em oração. E na oração, tá tudo desesperado, coloca Deus em primeiro lugar. Aí depois na sua oração você coloca os mais próximos de você. E na oração você coloca aqueles que você nem conheceu ainda, que você vai conhecer através de Deus. E sempre, irmãos, Jesus, nessa oração maravilhosa do capítulo 17 todo, Jesus não falou uma murmuração para Deus. Ele só falou que, Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Sabendo o quanto queria sofrer, né? Exatamente. Então vamos saber o que Deus tem para nós e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Amém? Amém.